Eu quero começar essa reflexão, essa palavra, fazendo uma pergunta assim, bem simples para vocês. Quem aqui já passou por algum tipo de processo de restauração em sua vida? Faz um sinal. Pode ter sido através de a sua própria vida, em um negócio ou um relacionamento. Levanta a tua mão. Quem passou assim? O restante não? Faz um sinal. Quem passou por um processo de restauração? Hein? Aí vai sempre ter aquilo ali, né? Aquele que passou, outro que não passou e outro que não sabe de nada, né? Restauração, o que é isso? Quem nunca passou? Só um que não passou. Então, subentende-se que todos deveriam levantar a mão, com exceção de um. Mas não é assim. Mas tudo bem. Quando eu pus meu coração aqui sobre esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi nos profissionais relacionados à restauração. Aqueles que, de alguma maneira, eles promovem a restauração de algumas artes, né, que normalmente é um trabalho muito minucioso, né, e também é um trabalho que é pouco visto. Ele é produzido de uma maneira até invisível. E muitas belas obras de arte, elas só estão expostas para os deleites dos espectadores graças a esses profissionais que atuam restaurando essas obras. E essas pessoas, elas conhecem a fundo como retocar uma pintura, como suturar um rasgo, e, enfim, todo tipo de obra antiga, eles estão habilitados para promover essa restauração. E eles não só restauram, mas eles também têm um trabalho de conservar essas obras de arte, porque para evitar a degradação que acontece em todas essas obras. Então, eles não só têm essa habilidade de restaurar, mas manter esse processo de restauração para que aquilo que promove, os fatores que promovem a degradação dessas obras de arte, não venham afetar mais aquelas obras. E são muitos os fatores. São muitos. Quando eu pensei sobre esse assunto, eu fui pesquisar acerca. São fatores físicos, né, a temperatura, a umidade, os químicos, sejam poeiras, todo tipo de poluentes, sejam insetos também, roedores, ou até mesmo a má utilização, transportes, são fenômenos naturais também que afetam todo tipo de obra. E aí, com isso, precisa desses profissionais para a realização de um trabalho de restauração. Agora, interessante, eu avaliando essa questão, se você não fizer uma leitura correta da obra original, por mais que você tenha a habilidade de restaurar, a restauração pode sair muito errada. Então você primeiro tem que fazer um estudo, uma leitura da obra quando ela foi concluída, para que você saiba como ela era no original. Quando você faz essa leitura, você vai retocando e, consequentemente, você vai chegar à exatidão de como ela era. Caso tenha uma leitura errada, ela vai sair deformada, vai sair uma piada. E aí, consequentemente, se o autor ainda estiver vivo, ele vai se escandalizar com essa questão. Então, o primeiro aspecto é preciso fazer uma leitura, né, uma avaliação. Ele precisa se aprofundar no conhecimento da obra, para conhecê-la, saber para que ela foi utilizada, qual o material utilizado e como ela foi confeccionada. Consequentemente, ela vai descobrir a importância daquela obra, o seu autor. E esse será uma dedicação completa ao processo de restauração, porque ele é o que quer alcançar o objetivo, que é, de fato, fazer com que aquela obra volte à sua originalidade. Agora, para que eu entre propriamente no assunto, a coisa fundamental
para que haja um processo de restauração de qualquer obra é iluminação, é luz. Por quê? Porque você pode ter toda a habilidade necessária, você pode ter todo o equipamento, você pode ter todo o ambiente propício para a restauração. Todavia, se não houver luz, se não houver claridade, um ambiente iluminado, jamais irá restaurar qualquer obra de arte. Nenhum restaurador, nenhum profissional irá alcançar o objetivo da restauração se não houver luz. E pensando nesse tema, há uma similaridade tremenda com o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que tem uma habilidade de não só criar, mas restaurar todo tipo de obra. Foi por isso que eu fiz a primeira pergunta a vocês. Quem já passou por um processo de restauração na sua vida? Isso fala exatamente de Deus ter um dia entrado na nossa vida e Ele promoveu algum tipo de restauração. Eu acho que, pensando dessa maneira, eu acho que eu vou conseguir mais adeptos se eu fizer essa pergunta aqui. Quem passou já por algum processo de restauração aqui? Levanta a mão. Ainda tem gente que precisa nascer de novo aqui, que não é possível. Quem nasceu de novo tem que passar por um processo de restauração. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga assim comigo: disse Deus. Diga: disse Deus. Haja luz, e houve luz. No versículo 2, repetindo, diz assim: a terra era sem forma e vazia. Esse verbo, era, alguns estudiosos admitem que essa palavra ela deveria ser traduzida por tornou-se, indicando que a criação original ela foi destruída por ocasião da queda de Satanás e ele teve que recriar, ele teve que restaurar. E no processo de recriar, nesse processo de restauração, a primeira coisa que Deus faz, que Ele declara é: haja luz. Logo em seguida, Ele começa a recriar a terra, a sua obra de arte. Daí a gente consegue compreender por que se acham tantos fósseis, que possivelmente há uma linha teológica que declara que ele havia criado, Satanás destrói tudo com a queda dele aqui, e aí tudo que existia foi destruído e ele recria a partir dessa destruição e dá forma, dá um novo formato, recria todas as coisas. E aí, é baseado nesse entendimento que nós vemos a criação que foi formada por esse grande escultor sendo destruída, desfigurada por um ser orgulhoso, por um ser soberbo que quis ser semelhante ao Altíssimo. E esse ser que orgulhoso se tornou rebelde e por conta de toda essa destruição, Deus começa a restaurar essa obra de arte. E aí, como eu disse, ele declara para que haja luz dentro desse processo. Após a restauração, sabe, da criação, Deus, então, ele cria o homem. Quantos aqui estão me compreendendo? Diga amém. Ele cria o homem, ele forma o homem, e é o homem, a gente pode dizer que é a excelência da sua criação. Tanto é que a expressão que ele utiliza, à medida em que ele vai criando, recriando a natureza, ele diz assim: viu Deus que era bom. Mas após ter criado o homem e de fato ter dado forma novamente a toda a criação, ele diz assim: e viu Deus que era muito bom. Então, a partir de então, começa um novo processo. Ele já restaura, cria o homem santo, perfeito, mas não muito tempo depois o homem na verdade, perde essa essência. Ele foi criado perfeito. Até porque esse artista, esse escultor,
criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Criou o homem com um propósito para que esse homem pudesse fazer parte da sua família. Ele planejou o homem, não foi feito e criado a ermo, pelo contrário. Deus já tinha no seu coração o desejo de criar o homem para que o homem pudesse fazer parte da sua família. E o homem, então, após pecar, a sequência do texto vai mostrar ali que o homem pecou, ele errou, ele foi desfigurado. E pela segunda vez, então, a sua criação é afetada tremendamente. O pecado estragou o homem, ele se tornou inútil. Então, ele começa a passar então por um processo de degradação em todas as áreas da sua vida. Seja na área moral, espiritual, sentimental. O homem foi afetado tremendamente, afetou a relação dele com Deus e afetou a relação dele com as pessoas. O homem se tornou um ser corrupto, mentiroso, cruel, egoísta, violento, arrogante, soberbo, independente. Mas não foi assim no início de tudo, quando o Senhor criou. Se a gente lê o texto, por exemplo, de Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, o Senhor, Paulo fala exatamente agora como era o homem antes disso tudo. Ou melhor, antes dele ser restaurado novamente. Ele apresenta o homem que estava morto nos seus delitos e pecados, que estavam mergulhados como filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos, nesses caminhos, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como em outro tempo. O homem, então, passou a fazer parte do império das trevas. E aí Deus começa um novo processo de restauração. Dessa vez, restaurar o homem. E ele não começou restaurando a natureza, que foi afetada tremendamente por conta do pecado do homem. A natureza ficou encerrada também dentro de maldição. Deus, então, começa um processo de restauração do homem. E hoje a natureza espera ainda geme, aguardando a redenção. Mas Deus, então, começa o processo de restauração. Toda a natureza, tudo, absolutamente tudo foi afetado. Deus, então, por meio de Jesus Cristo, e a gente sabe muito bem disso, Ele traz novamente a oportunidade do homem ser restaurado à sua condição original. E a gente pode ver isso em Romanos capítulo 10, versículo 9, quando todo aquele que ouve a palavra de Deus reage com fé. A Bíblia diz que se o homem confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê que Ele ressuscitou dos mortos, essa pessoa é salva. Esse processo de restauração é mediante a fé. Então toda pessoa que de alguma maneira tem um encontro real com Deus, a Bíblia declara que sem essa revelação, sem esse entendimento, sem essa luz, o homem não consegue ver Deus. É preciso que o Senhor trabalhe no homem, para que no momento em que ele tenha um confronto com a palavra de Deus acerca da sua condição, a sua mente, o seu espírito seja iluminado, haja luz, ou seja, revelação acerca de quem é Jesus. Ele responde positivamente a isso que foi revelado a ele. E ele então se prostra diante do Senhor e declara que Jesus é o Senhor. Ele crê que Jesus está vivo. Nesse momento, o processo e a obra redentora atua na vida do homem. Começa por aí essa restauração, mas sem essa iluminação, sem essa luz, sem essa revelação, não é possível. É por isso que muitas pessoas participam dos nossos encontros, ouvem muito, mas se ela não tiver luz, se ela não tiver iluminação, a revelação, ela continua mergulhada nos seus delitos e pecados. Agora, quando você recebe essa luz, quando você nasce de novo, você começa o teu processo de restauração na sua vida. Só que o que acontece é o seguinte, quando você chega para o reino de Deus, você chega com um passado. É assim ou não? Todos nós chegamos com um passado. Um passado terrível.
com muitas feridas, machucados. Nós chegamos, sabe, do império das trevas, com muitas angústias, com mágoas, aquelas causadas por alguém a você, gente que te machucou com palavras, gente que afetou, que te ofendeu, com atitudes também. Você chega no reino de Deus, chega dessa maneira. E esse passado, ele precisa ser restaurado. Algumas feridas foram causadas por pessoas a você. Mas existem feridas também que você causou a outras pessoas. Gente que você machucou, gente que você ofendeu, gente que você magoou, gente que você ludibriou, enganou, usurpou. Então, existem também feridas que não só você causou, que causaram a você, mas também existem feridas que você mesmo causou para a tua própria vida. Gente que se deitou com homem, com mulher. Alguns foram degradando cada vez mais, se deitaram com animais. Gente que fez aborto. Gente que se machucou de tudo quanto é maneira. E a Bíblia declara do que se queixa os homens, a não ser dos seus próprios pecados. O fato é que quando nós chegamos para o reino de Deus, chegamos com um passado tenebroso, com um passado que precisa de restauração, com um passado que nós precisamos ir até Ele lá e ver o que nós precisamos retomar. Nós chegamos para o reino de Deus com conexões erradas, amantes, alianças que fizemos com pessoas que não deveríamos ter feito. Essas conexões precisam ser quebradas. Essas conexões precisam ser desfeitas. Por outro lado, existem conexões que deveriam estar corretas. Nós quebramos essas conexões. Gente que quebrou com marido e com esposa, destruíram seus casamentos, relacionamentos com pai, mãe quebrados, com irmãos. Essas conexões que haviam sido quebradas precisam ser restauradas. Mas a gente chega no reino de Deus assim, dessa maneira. Mas a gente não pode permanecer no reino de Deus dessa forma. Nosso passado precisa ser restaurado. É um erro acharmos que Deus apaga o passado. Ele não faz isso na vida de ninguém. Ele até cancela as nossas dívidas. Ele nos perdoa. Entretanto, o passado está lá. O passado precisa ser restaurado. Precisa haver luz. Se por um lado, quando você se aproxima e se achega para o reino de Deus, você precisa de iluminação, de revelação acerca de quem é Jesus e a tua condição. Por outro lado, para que você restaure o passado, precisa haver luz também. Você precisa trazer para a luz as coisas ocultas, as questões que só você sabe, as muitas ofensas, tudo que foi citado aqui. Nós precisamos de luz. Porque Deus não reconstrói ou não restaura nada em cima de entulhos. Esses entulhos precisam ser tirados, extirpados, limpos, para que Ele comece uma obra redentora, restauradora. E para que Ele comece a restaurar, a gente precisa tirar todo o entulho. E para isso a luz precisa vir. Nesse processo, eu preciso de nova vida, eu preciso restaurar o passado. Eu preciso também restaurar aqui o meu presente. E eu tenho que semear para o meu futuro. Mas tem um processo. Eu tenho um caminho que Deus nos dá. E é o que eu posso dizer e chamar de confissão. Para eu restaurar o passado, eu preciso confessar e eu preciso perdoar. Sem esses dois elementos, eu não tenho como restaurar o passado. E aí, começa de verdade, se você não tiver coragem, não tiver de fato um caminho de arrependimento no seu coração, é muito difícil. Mas Deus nunca vai fazer com que ninguém prospere se a gente não
restaurar tudo que a gente precisa restaurar. É através da confissão que a gente restaura o passado, como eu disse. É assim que nós nos livramos da consciência cheia de culpa. E é bem verdade que, ao nascer de novo, nós passamos a ter paz com Deus. Ele nos livra da má consciência. No entanto, eu preciso do perdão das pessoas que eu ofendi e perdoar aquelas pessoas que me ofenderam. A gente entende, há uma linha de pensamento teológica de que, olha, dos teus passados não me lembrarei mais. Isso está escrito e é verdade. Mas preste atenção, como se confessa pecado para Deus que sabe de tudo? Nós confessamos não é por causa de Deus, é por nossa causa. Porque quando a gente tem um entendimento da nossa culpa, nós chegamos, porque a primeira pessoa que é afetada quando nós erramos é Deus, porque Ele é santo. E o pecado é a transgressão. E quando eu transgrido um mandamento, seja ele qual for, eu primeiro peco contra Deus. Então eu preciso ir para Ele reconhecendo a minha culpa diante dEle. Mas é por minha causa, não por Ele, porque Ele já sabe. Agora, Deus nos perdoa do pecado que eu cometi com Ele. Mas eu preciso de perdão dos pecados que eu cometi contra alguém. Mas como eu vou alcançar o perdão de alguém que eu feri se eu não falar com essa pessoa? Ninguém vem para o reino de Deus e acha que as dívidas que foram construídas na sua vida velha, simplesmente uma vez que você nasceu de novo, as tuas dívidas já foram pagas. Não. O teu credor está aguardando ansiosamente para o teu arrependimento. Se você pegou dinheiro emprestado, não adianta você chegar para aquela pessoa que te emprestou o dinheiro e falar assim, eu quero falar sobre Jesus. E ele vai dizer o seguinte, me paga o que você me deve, seu miserável, que aí eu te escuto. Mas quando você vem, vai no passado lá e já começa a restaurar, olha, eu tenho uma dívida contigo. Pedi dinheiro emprestado, ou seja lá o que for, eu preciso restituir. Primeiro eu quero te pedir perdão pela dívida moral, que eu não cumpri a palavra. Eu tenho que voltar lá. Algumas dívidas, e de fato tem como você pagar, outras não. Tem dívidas que são dívidas morais, e você não tem como pagar, você precisa de perdão. Mas para isso, você tem que restaurar, tem que voltar atrás. Algumas dívidas materiais, a pessoa vai exigir que você pague. Outras, até mesmo pela graça e misericórdia, você pode ser livre dessa dívida também. Mas se você não voltar lá atrás, achando que já está, depois que nasceu de novo, já está tudo tranquilo, isso não é verdade. Nós temos que voltar e, na medida do possível, tudo aquilo que for possível para que eu restaure, eu tenho que trazer isso para a luz. Eu tenho que confessar. Eu tenho que perdoar aqueles que me ofenderam. Eu tenho que buscar, e o Espírito Santo joga a luz para que eu possa entender e ver quem eu posso e eu devo fazer o caminho de volta. Muitas vezes nós necessitamos do perdão de alguém. E a gente precisa tratar isso com seriedade. Baseado nisso aqui, quantos de fato já experimentaram isso em suas vidas? Faz um sinal aí. Não tem coisa mais preciosa, mais fabulosa, mais libertadora do que você fazer o caminho de volta. Por mais que doa, por mais que seja vergonhoso, por mais que seja triste. Não é um caminho fácil, é um caminho de renúncia, mas é um caminho de restauração. Não é fácil, ou melhor, não é difícil você simplesmente chegar no teu quarto e dizer assim, Pai, perdoa pelas minhas multidões de pecados. Difícil é quando você olha nos olhos daquele que você ofendeu, ou que te ofenderam, e você ter que abrir o coração para essa pessoa, que é igual a você, semelhante a você, sujeita às mesmas falhas. Isso é muito difícil. Mas o impacto da luz
promove a reconstrução de uma nova vida. É por isso que muitas pessoas adentram no reino de Deus. Todavia não progride, não cresce, não amadurece. Por quê? Porque estão presas às mágoas do passado. Algumas estão doentes da alma, outras estão doentes da alma e do corpo. Tiago, quando fala, se está alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros e tal, e depois no final ele assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Existem alguns pecados que aprisionam as pessoas em enfermidades, muita gente cancerosa, muita gente com todo tipo de doença, no corpo e na alma, porque não consegue nem confessar e nem perdoar. Eu sei que nem toda enfermidade é proveniente da questão de algum tipo de pecado, mas muitas enfermidades estão relacionadas a isso. Tanto é que muitas pessoas, depois de confessar, são rapidamente livres daquilo que tem aprisionado. Isso é muito sério. Quantos de vocês me entendem, diga amém. Isso é uma prática na igreja. Atos 19, 18 diz assim, muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Mateus capítulo 3, de 5 ao 6, diz assim, então ia ter com eles Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no Rio de Jordão, confessando os seus pecados. Na sequência, do versículo 7 e 8, diz assim, vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo diziam, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando João dizia isso, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, significa, se você se arrependeu, qual o fruto que o teu arrependimento merece? O que você tem que restituir? O que você tem que restaurar? Se ele se arrependeu, tem que ter um fruto digno de arrependimento. Qual o fruto que esse arrependimento exige de você? O que você tem que fazer? Quantas mentiras foram ditas? Quantos enganos foram produzidos e provocados por nós? E que precisamos voltar? Quantos roubos, quantos furtos, quantos enganos, quantas discórdias, quanta malignidade e malícia nós produzimos? São efeitos devastadores que afetou relacionamentos inteiros. E aí, quando você se arrepende, esse arrependimento exige frutos. E à medida em que eu sou confrontado por essa palavra, pela palavra do reino de Deus, eu preciso fazer o caminho de volta, para que eu libere as pessoas na sequência, e para que eu também seja liberado para o meu crescimento espiritual. Amém, queridos? Como funciona isso? Efésios 5, 11, 13 diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenada pela luz. Porque a luz tudo manifesta. O que ele quer dizer é que tudo que se manifesta é luz. Estando certo ou errado, quando manifestado é luz. As trevas, pelo contrário, servem para ocultar a verdade. Mas quando a verdade e a luz se manifesta, ou melhor, quando a luz se manifesta, a verdade vem à tona. A luz, quando ela vem, as nossas trevas são dissipadas. Tudo que está em oculto é revelado. Absolutamente tudo que está em oculto é revelado quando a luz de Deus vem sobre as nossas vidas. As trevas é onde Satanás habita. Paulo, quando fala que Jesus, que o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, ele está dizendo que a habitação de Satanás, onde ele impera, onde ele governa, são trevas. No momento em que a verdade se manifesta, eu venho para a luz.
sabe o que acontece? Eu sou transportado desse império das trevas e venho para a luz de Deus. E quando eu venho para a luz, eu deixo de alimentar a Satanás. Tudo que me mantém em trevas vai embora. É interessante, é o seguinte, que tem pessoas que não têm força para sair das trevas. Gente que está presa à pornografia. Gente que está presa à prostituição. Gente que está presa ao roubo. À corrupção. E ela está escravizada naquilo. E por que ela não consegue se libertar? Às vezes ela sai dali, daquela condição, e diz o seguinte, olha, eu vou sair, vou largar esse negócio, mas não consegue. Alguns choram, clamam. Alguns são confrontados por palavras como essa, num encontro como esse. E sai e fala assim, agora eu estou livre, vou embora. Chora e sai daqui convicto e confiante de que a vida vai mudar. Só quando chega na segunda-feira, o problema está lá. Porque o alimento de Satanás continua. Mas quando você traz isso para a luz, a verdade vem à tona. E Satanás não tem mais nada na tua vida. Assim como Jesus declarou, o maligno ele vem aqui, ele não tem nada em mim. Quando você traz para a luz, você rompe com as cadeias do diabo que te prende, que te escravizam. Quando você traz à tona, nem que seja para alguém, você rompeu e essa pessoa vai poder ter a oportunidade de te ajudar a fazer o caminho de volta. Nesse momento, você já projeta uma nova vida, um novo caminhar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28 que aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. O que ele está dizendo é o seguinte, não adianta, você pode ter todo tipo de subterfúgio. Você pode tentar promover qualquer tipo de recursos. Mas ele diz, se você esconde, não prosperará, não irá adiante, não irá crescer. É por isso que você encontra muitas pessoas, crianças, depois de anos. Gente que não vai para canto nenhum na vida cristã, porque estão presas, não prospera. Ou essa palavra é verdadeira, e ele diz que não prospera, ou então a gente tem que jogar ela fora, se a gente achar que tem outro meio de a gente prosperar, se não for confessando, trazendo para a luz. A promessa nesse texto diz aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, a misericórdia está diretamente ligado ao abandono das trevas. Quando eu confesso e deixo, o primeiro socorro, o primeiro auxílio que eu alcanço é quando eu confesso, eu trago para a luz. Eu procuro alguém o mais rápido possível e diz assim, cara, pequei. Ou então tenho trazido isso durante muito tempo. Tem coisas que eu preciso trazer à tona. Quando você traz isso para a luz, o Espírito Santo já começa a trabalhar. Quando o texto declara, haja luz, nesse momento o Senhor começa a recriar, restaurar, a transformar vidas. E as pessoas vão se liberando e se libertando daquilo que tem aprisionado por anos. Não adianta se mudar, não adianta você viajar e morar em outro lugar. As trevas permanecem lá, porque é dentro, é no coração. Não fala de um lugar natural, mas fala de um processo espiritual na vida. Quantos de vocês estão me entendendo? Diga amém. João capítulo 3, 19 e 20 diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Preste atenção, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Está aí a expressão que nós utilizamos tanto. Eu vim para a luz. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, quando eu permaneço na luz, quando eu estou na luz, as obras das trevas são reprovadas. E Jesus é luz, não há trevas nele. E eu não posso admitir na minha vida nenhum tipo de trevas se eu vivo no ambiente da luz. Até porque, se ele é uma luz inacessível, à medida que eu estou em trevas
e eu chego para ele, pertinho dele, quanto mais eu me aproximo da luz, mais as minhas trevas ficarão evidentes. Sabe o que isso significa? Que se eu estou até mesmo vinculado a um corpo, mas se as trevas que estão em mim, elas não me incomodam, significa que eu estou longe da luz. E quem é a luz? Quem é a luz? É impossível alguém estar perto da luz e você não se sentir incomodado com as trevas que você está guardando no coração. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais fica evidente as minhas motivações, minhas intenções, as minhas maldades. Gente, o Senhor nos conhece. Ele sabe das nossas imperfeições. Ele sabe que nós lutamos com a natureza corrupta que está dentro de nós. Ele sabe que nós somos propensos a falhar. Lembra que eu falei aqui no início que uma das responsabilidades de um restaurador não é só de restaurar, mas é também conservar a obra de arte? Ele sabe também que no momento em que você veio para a luz, ele precisa manter o processo de restauração na sua vida. 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 9, o autor diz que se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Andar na luz fala de um processo contínuo. Eu preciso fazer a manutenção da minha comunhão com Deus e com os irmãos. Já percebeu que muitas pessoas deixaram de congregar porque estão com litígio entre irmãos? E quando eu falo congregar, não falo da reunião pública. Congregar fala de Atos 2, tendo tudo em comum, todos os dias. Quando eu não tenho mais nada em comum com os meus irmãos, alguma coisa está acontecendo. Trevas tem aí. E o alimento da luz, o que sustenta a comunhão é a luz. Então significa que todos os dias, se eu de alguma maneira permitir alguma treva no meu coração, a primeira coisa que irá afetar a minha relação com Deus e a minha relação com o irmão. Foi assim no início, no Éden. Eu citei aqui, o homem pecou, quebrou a relação dele com Deus. Consequentemente, o homem também quebrou a relação dele com o irmão. No momento em que a gente já se permite que as trevas entrem, imediatamente a minha comunhão passa a ser quebrada com o meu irmão. E o que eu preciso fazer? Andar na luz. Quando fala assim, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Perdão é por aquilo que eu fiz. Eu preciso do perdão. Eu cometi uma atitude errada, eu preciso de perdão. Mas ele diz que a purificação, nós temos a nossa purificação na medida em que eu confesso. Porque a purificação fala da essência, fala da natureza. Quando eu confesso o meu pecado, eu toco na raiz do problema. Eu preciso de perdão por aquilo que eu fiz, mas eu preciso de purificação por aquilo que eu sou. E para aquilo que eu sou, para tratar a raiz, eu preciso trazer para a luz, preciso mostrar para as pessoas quem eu sou. Eu preciso dizer, olha, até então eu vesti uma máscara. Quem você via e achava que eu era dessa maneira, tira esse pensamento. Porque você vai saber quem eu sou. Eu sou essa pessoa aqui, egoísta. Eu julgo as pessoas. Eu sou maledicente. Eu sou maldoso ou maldosa. Eu tenho intenções enganosas. Isso a luz vai promovendo quem você é, vai mostrando quem você é. E à medida em que você vai trazendo isso para a luz, o processo de restauração começa na sua vida. Porque o Senhor vai tratando de glória em glória até você alcançar a estatura de varão perfeito. Ninguém aqui veio do mundo já com a vida ajustada. Todos nós, absolutamente todos, viemos do mundo precisando de uma restauração plena das nossas vidas, dos sentimentos, das emoções. Todos nós. Restaurar as pessoas que nós machucamos, tudo isso. Mas ele sabe
que também dentro desse processo a gente ainda segue, muitas vezes, às vezes até não querendo fazer, mas essa natureza corrupta que está dentro de nós, seguimos machucando pessoas, ferindo, sendo maldosos. E o que nós precisamos é simplesmente restaurar todas as coisas. Nós precisamos trazer luz. E interessante que quando a gente fala de luz, a gente pensa somente nos pensamentos libidinosos, nos pecados horrendos ligados à prostituição, ou sei lá o que, ou às impurezas, mas não, gente. Não envolve somente isso, mas envolve o juízo que nós fazemos das pessoas, os julgamentos, os rancores, as mágoas, os falatórios, as malícias, as faltas de perdão e as intenções maldosas e coisas semelhantes a essas que nós podemos agregar. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, e é um processo contínuo, constante. Então, queridos, cada vez mais que nos aproximamos do Senhor, as nossas atitudes, as nossas ações e os nossos corações são revelados diante de Deus. E é importante pegar isso com seriedade e com gravidade, porque nada pode nos impedir, ou melhor, nada, nós não podemos permitir que nada venha impedir a nossa comunhão com Deus. Isaías 59, o Senhor diz: são os vossos pecados que promovem separação entre vós e o vosso Deus, disse Isaías, acerca do Senhor. Não tem jeito. Se nós convivemos com um Deus santo, Ele não vai permitir nada que possa impedir, interromper a nossa comunhão com Ele. Preste atenção numa coisa. O Pai enviou seu Filho para morrer por nós. Ele fez isso porque quando Ele criou o homem com um propósito. Para que pudéssemos fazer parte da sua família. Tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. Ele tinha um propósito. E a leitura do original de Deus acerca do homem era para esse propósito. O homem foi desfigurado, destruído pelo pecado. Ele se tornou inútil a esse propósito. Em Cristo Jesus, Ele envia o Senhor Jesus para que morresse por nós, para que pudéssemos ser resgatados, para voltarmos a fazer parte do propósito dEle. Se Ele foi capaz de dar o seu único filho para morrer, para que o propósito dEle pudesse ser cumprido, como nós podemos, de alguma maneira, nos permitirmos que alguma coisa venha interromper, interceptar esse propósito de Deus, pelo qual Jesus morreu. E quando a gente armazena a escuridão e as trevas, a gente está se permitindo. A gente está dizendo o seguinte com as nossas atitudes, é que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. A gente está pisoteando o sangue da nova aliança, desprezando, profanando, não dando importância para o sacrifício de Cristo na cruz. Então é sério, e nós precisamos olhar isso com gravidade. Por quê? Porque nós fazemos parte dessa família. E esse amor que nos constrange precisa ser cultivado todos os dias. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas inclui diretamente o meu amor a mim mesmo, as minhas ações, as trevas. Quando eu olho para aquilo que Jesus fez, eu não posso andar e viver uma vida me permitindo ficar distante desse Deus. Um Deus capaz de restaurar. Olha só para o teu passado, por exemplo. Vê de onde você saiu. Quem você era. O que você fazia. Sem direção, vivia desordenado. Governando suas próprias vidas. Ele vem, nos dá uma nova vida. Perdoa os nossos pecados. Nos dá uma perspectiva de vida e esperança. Nos reconcilia primeiro com Ele. Nos dá uma possibilidade, ou melhor, uma certeza de que aqueles que morrerem em Cristo estarão com Ele. Ou seja, a possibilidade de vida eterna. Você imagina todo o processo que Ele fez na nossa vida.
como eu posso pegar isso e tratar isso com leviandade? E aí quando você olha para de onde você veio e aonde você está, inserido numa família, aonde você foi reconciliado com tantas pessoas, aonde você restaurou e se tornou uma pessoa que diante da sociedade, pelos feitos bons, passa a ser exemplo e modelo e é perseguido por isso. E aí você olha com dignidade. Antes você se achava um lixo, mas a obra redentora de Cristo só te fez melhor, não por causa das suas atitudes, mas porque Ele atuou na tua vida e te transformou. Se você é uma nova criatura, quantos são aqui nova criatura? Diga amém. Se você é uma nova criatura, foi a obra do Senhor na tua vida. E se Ele fez isso, você não pode se dar o luxo de permitir que alguma atitude sua possa te deixar distante desse Redentor. Eu não posso. Nós não podemos viver a nossa vida sem Ti, como foi cantado aqui. Nós estávamos mergulhados nos nossos delitos e pecados, sem esperança, sem parecer, sem formosura. Paulo chega ao ponto de dizer, citando o texto do passado, da velha aliança, do Velho Testamento, dizendo o seguinte, que não há ninguém que faça o bem, todos se extraviaram, se corromperam. Nós estávamos assim. Hoje, a questão é uma escolha. Eu posso viver na miséria ou não. Eu tenho condição, mas por quê? Da obra do Senhor na minha vida. Antes eu não tinha como. Não tinha como eu escolher não pecar. Porque eu estava mergulhado numa vida de pecado e em trevas. Hoje, na luz, eu posso dizer sim ou não para o pecado. Todos os dias, como diz aquela canção, as propostas vêm, mas eu escolho Deus. E eu só posso escolher por causa dessa obra redentora. Então eu não posso permitir trevas na minha vida. Quantos de vocês me entendem? Se por um lado eu preciso do passado, preciso voltar ao passado para restaurar através da confissão e do perdão. Aliás, avalia aí no teu coração. Tem alguém que você precisa voltar lá atrás e ter que perdoar? Gente que te feriu, gente que te magoou, gente que você não quer saber. Você quer prosperar? Então confessa e deixa. Volta, faz o caminho. Sustentar essas coisas, a falta de perdão, sustentar as trevas, não vai fazer com que você prospere. Você não vai conseguir ir adiante. Sua vida cristã não vai ser uma vida vitoriosa. Todavia, quando você confessa e deixa, não só alcança a misericórdia, como é a palavra de Deus, mas o teu testemunho é poderoso para que outras vidas sejam alcançadas. Você, além de ser restaurado, você ainda vai ser um elemento vital para a restauração de outras pessoas, através da tua história, através do teu testemunho. Então é importante você voltar ao passado. E também, ao mesmo tempo, quando diz assim que no presente a gente precisa restituir, para pensar no que você precisa restituir. A quem você precisa devolver. Seja coisas que você pegou emprestado, que está lá, que esqueceu, que abandonou, ou coisas que você sabe que tem que fazer, dívidas que precisam ser pagas, e que vai empurrando esse negócio. A vida de ninguém prospera se a gente não restitui. E quando você vai no passado, confessando e perdoando, no teu presente você vai restituindo, você está semeando para o futuro, para ter uma vida próspera em Deus. Quantos dizem amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero pedir ao Espírito Santo que siga falando ao teu coração em tudo que precisa ser restaurado. Quantos aqui de fato querem semear para o futuro? Quantos? Diga amém. Mas o preço é alto. Para semear, você tem que estar disposto a confessar.
a perdoar, a restituir. E o primeiro passo, você precisa vir para a luz. Vir para a luz, queridos. Em primeiro momento é muito complicado. Eu procurei não falar com vocês acerca de alguns testemunhos, inclusive meus, ou poder contar algumas histórias de pessoas que a gente pastoreou, cuidou, que viu, mas eu ficaria aqui por horas e horas. E eu sei que vocês também conhecem pessoas assim. Então eu abdiquei de contar os muitos testemunhos. A começar por mim. Das muitas coisas que eu precisei confessar, perdoar, ser perdoado, restituir. Mas pode ser que você já tenha feito isso lá atrás. Mas nesse processo, nessa caminhada, algumas coisas ficaram. Coisas que você, de repente, voltou a fazer de novo. Talvez não na mesma gravidade. Talvez muitos estejam aqui escravizados. Muitas pessoas não prosperam e não vão para canto nenhum. E é muito comum a gente discernir. É muito comum e não é difícil. Quando a gente olha para uma pessoa que tem talento, tem graça, e vê para essa pessoa não dando fruto, não é difícil a gente olhar e falar o seguinte: o que tem na vida dessa pessoa que ela não consegue ir para lugar nenhum? Tem alguma coisa oculta. Eu lembro de um irmão que chegou para mim e disse assim: cara, o que está acontecendo contigo, cara? Tu não vai para canto nenhum. Tu tem tanto talento, tanta graça. Aí eu lembro que ele se ajoelha assim nos meus pés e ele começa a orar: Senhor, desata os pés desse homem para que ele possa caminhar, para que ele seja livre. Eu muito constrangido com aquela atitude do Espírito Santo, usando aquele amado. Se teve uma ação ali que me constrangeu, foi essa, e eu pedi para ele ficar de pé, eu falei: faz isso não. Mas eu estava ali aprisionado pelas trevas. Em outro momento ele chega para mim e fala assim: cara, só tem uma coisa, você deve estar em trevas. E para complicar a minha história, eu ainda disse assim para ele: não, estou não. Naquele momento eu gelei por dentro, porque eu sabia que eu estava mergulhado em trevas e que eu não conseguia prosperar porque eu tinha coisas para trazer para a luz. Mas o Espírito Santo foi trabalhando, me confrontando com o seu amor, me constrangindo. Porque ele não queria me envergonhar, ele não queria me destruir, não. Ele queria me resgatar. Ele queria me liberar, me tornar livre. Ele queria me usar com liberdade. Mas ele não podia, porque enquanto eu estava preso às trevas, enquanto eu não declarava haja luz, enquanto ele não declarava haja luz assim para mim, eu não conseguia ir para lugar nenhum. E as coisas não mudavam na minha vida. Quando eu entendi, fui alcançado, arrebatado por essa palavra. Eu trouxe tudo para a luz. Não foi tudo de uma vez, porque era tanta coisa, tinha coisa que eu nem percebia. E eu fui restaurando com as pessoas que eu fui ofendendo durante tanto tempo. E à medida que o Espírito Santo trazia luz, mais um, eu voltava. Há poucos anos atrás, eu restaurei coisas que eu era jovenzinho, que eu já tinha feito, e afetei pessoas, furtos. Eu falei: meu Deus, se 50 anos, se eu tiver que pagar com juros, eu vou ter que vender minha casa. Mas eu fui lá na pessoa e falei assim: cara, eu te furtei tantas vezes. E estou disposto a pagar aí quanto você achar que eu devo pagar. Senhor, ele me perdoou, graças a Deus. Mas eu fui restaurando. E à medida em que eu fui restaurando, as pessoas olhavam para mim e eu dizia para eles assim: olha, esse até então não era eu, você vai saber quem sou eu agora. Eu tirei a máscara e me revelei. Só que aconteceram duas coisas, duas frases que eu falei depois de ter restaurado. A
A primeira foi o seguinte: eu disse assim para Satanás: eu não tenho mais nada em oculto que me impeça de frutificar. Nada mais que me aprisione, que me impeça de dar frutos. E a segunda expressão que eu usei foi: Satanás, eu estou de volta. E eu sei que nesse processo eu errei e tenho errado muitas vezes. Muitas vezes. Mas eu entendo que esse princípio que entrou na minha vida nunca mais me impediu, as trevas me impediram de crescer e de prosperar em Cristo Jesus. Eu sei que eu ainda não aprendi tudo, sei que ainda tem muitas coisas ainda que o Senhor precisa me ensinar. Mas isso também tem me ensinado a guardar a minha vida em Cristo. Isso tem me protegido também, o fato de saber que eu tenho que trazer para a luz. Também tem me preservado para que eu não me meta em nenhum lugar escorregadio, para que eu caia. Sou tentado, falho muitas vezes, erro muitas vezes com a minha esposa, com os meus filhos, com os irmãos. Tantas motivações erradas. Mas nós precisamos, dia após dia, perseverar e manter a luz, conservar o processo de restauração. E eu quero também te dar essa oportunidade de você vir aqui. O primeiro passo que você precisa dar é vir para a luz. Quando eu falo vir para a luz, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que foi alcançado e sabe que de alguma maneira precisa restaurar alguma coisa do teu passado, do teu presente. E aí eu quero te dar essa oportunidade. O primeiro passo é vir para a luz. Eu quero te dar essa oportunidade. Enquanto a gente está cantando uma canção, nós temos uma canção, eu quero te dar essa oportunidade. Rompe logo. Não adianta. Se você ouviu essa palavra e você sabe que tem coisas que precisa trazer, se você não fizer, se você não tomar essa decisão, você vai continuar alimentando as trevas. E as trevas é um ambiente de Satanás. Interessante que o que promoveu a queda de Lúcifer foi o coração orgulhoso, a soberba. E sabe qual é o maior problema, gente? É que muitas vezes a gente acaba admitindo o mesmo pecado que derrubou Lúcifer, a gente admite no nosso coração, que é a soberba. A soberba, a autoimagem, a altivez de espírito, é que impede de vir para a luz. Agora, entenda uma coisa, você pode tentar ser para as pessoas, mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus conhece os teus pensamentos, sabe o que você está pensando agora. Sabe disso tudo. E quem está vindo aqui na frente, não é porque é mais pecador de quem ficou, não. É porque a graça e misericórdia está alcançando essas pessoas que estão aqui. Agora, essa graça e misericórdia também pode te alcançar. Você que há muitos anos não dá fruto e sabe por que não está dando fruto, a hora é essa de você vir para a luz. A hora é essa de você se colocar como um veículo nas mãos do Senhor. Tem gente que você agora, tem mágoas que estão no teu coração, que você precisa tirar isso. Gente que te ofendeu, que está aí. Você ofendeu pessoas que você preferiu quebrar o relacionamento do que restaurar com essa pessoa. Você se acha vítima ainda? Mantém isso dentro de você? Não faz isso não, sai do teu lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Vamos cantar uma canção. Enquanto isso, você tem a oportunidade de seguir ouvindo a voz do Espírito Santo.